Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Agora 95 dias das nossas eleições presidenciais e eu gosto sempre de lembrar para você que, embora a situação aqui no nosso país esteja muito complicada, a gente fique muito desalentado com coisas que a gente vê, com que a gente sente, é muito importante você não se esquecer que você e eu somos sobreviventes. Nós passamos por tudo isso que aconteceu no Brasil nos últimos anos e a gente tem que olhar agora para essa data do dia 2 de outubro como um horizonte onde nós enxergamos alguma luz. E a luz virá, porque essa gente que está no poder, eles estão em processo acentuado, acelerado de decomposição, de degradação. É muito importante a gente sempre salientar que o problema nunca é pessoal. A questão aqui não está concentrada na figura de um único ser humano. É um erro a gente acreditar que a retirada de Bolsonaro do cenário político, que os problemas brasileiros vão desaparecer de uma hora para outra. Não, o Bolsonaro é simplesmente a ponta de um iceberg, ele é um fantoche macabro que distrai a sociedade brasileira, enquanto uma grande estrutura poderosíssima está por trás dele, mexendo com seus pauzinhos. É sempre bom observar que a figura de Paulo Guedes é o representante principal de forças ocultas que tem aqui no nosso país, ocultas para o povo brasileiro, mas que têm cada vez mais ganhos, sobretudo esmagando, subtraindo, roubando direitos sociais e destruindo o futuro do Brasil e a nossa soberania. Mas nós estamos diante, como eu disse para vocês, de luzes. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, o que é que a gente pode esperar dessa história toda que está acontecendo no Brasil hoje, dos últimos escândalos, as suas repercussões e para onde nós estamos indo. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, te convido a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, venha fazer parte aqui dos nossos papos, dos nossos debates. Compartilhe os nossos vídeos se você achar bacana, dê o seu joinha. Não esqueça de mandar também os seus comentários e participe, se puder, dos nossos chats, que eu sempre abro aqui no nosso portal entre 5 e 5 e meia da tarde, todos os dias. Bem, hoje mais cedo eu já fiz um vídeo extraordinário, teve até problema com monetização em função dos temas que foram abordados ali. Então, se você não viu, convido você a assistir, porque tem situações muito interessantes relacionadas ao último escândalo do governo Bolsonaro envolvendo o presidente, talvez agora o ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Eu coloquei ali algumas informações muito interessantes, enfim. Esse é um assunto que vai render hoje à noite nos telejornais, certamente isso vai ter muita repercussão ainda ao longo desses dias, e não é por outra razão que o atual presidente da República chamou lá o Pedro Guimarães, o seu escudeiro mor, o bolsonarista raiz, para saber exatamente o que aconteceu. E o Pedro Guimarães certamente deve ter confessado para o Bolsonaro as situações todas que ele patrocinou, ao que tudo indica, Bolsonaro já estava avisado do comportamento incorreto, impróprio, para dizer o mínimo, criminoso do Pedro Guimarães, então ele certamente vai cair em desgraça. O que vai acontecer com um ser humano que é acusado de ter praticado uma série de atos criminosos de natureza moral, natureza sexual, a gente pode esperar que não são nada agradáveis, as perspectivas dessa criatura, que pode inclusive culminar com uma prisãozinha básica no final da história, dependendo do desenrolar dessa história. Algumas pessoas têm interpretado que esse escândalo ele surgiu para abafar outras situações, como por exemplo a CPI da Petrobras, que o Bolsonaro estava dizendo que ia fazer, mas como eu digo a vocês, o que o Bolsonaro diz não se escreve. O Bolsonaro simplesmente é uma pessoa que não manda em si. Ele é um falastrão que está ali ocupando esse papel de fantoche, ele está dentro de um parquinho repleto de pessoas psiquiatricamente complicadas, para dizer o mínimo, mas com controle, porque o poder, os grandes senhores de engenho modernos aqui do Brasil controlam a figura. Então ele está ali dentro fazendo todas as estrepolias, mas do outro lado a sangria do futuro do nosso país está acontecendo. Pois bem, então o Bolsonaro com esse tipo de comportamento, esse tipo de posição dele, ele pode até vir sofrer, como eu disse para vocês, alguns desgastes acentuados. Mas isso não garante que ele seja banido do processo eleitoral, porque outras coisas de magnitude importantíssima aqui no Brasil aconteceram. Em qualquer situação minimamente racional, o Bolsonaro já estaria cumprindo pena
uma pena longa por tudo aquilo que aconteceu durante a pandemia aqui no Brasil. Bom, tem outras coisas também que eu quero compartilhar com vocês. Tem muitos assuntos aqui, né? Em primeiro lugar, essa questão aqui da CPI da Petrobras. Muitas pessoas achavam que esse escândalo de hoje veio para esconder essa CPI e também a do MEC, mas nem uma coisa nem outra. Primeiro que não vai ter CPI nenhuma do Bolsonaro, a CPI da Petrobras, a coisa totalmente esquizofrênica, e a CPI do MEC vai acontecer. E eu vou antecipar para vocês amanhã uma série de cenas que serão mostradas na CPI e que os grandes veículos de comunicação não terão como esconder, porque elas vão ficar circulando aí para cima e para baixo. Me refiro a cenas envolvendo os pastores, o ministro, o próprio presidente da República. Mas vamos resgatar aqui o falastrão mor da nação, o fantoche macabro, ele dizendo coisas que só o povo que acredita nele consegue ainda observar, né? Consegue dar algum tipo de credibilidade, vamos dizer assim. Mas vamos acompanhar aqui. Agora há poucos minutos, o Arthur Lira está nesse momento reunindo com líderes partidários e a ideia nossa é propor uma CPI para investigarmos o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o Conselho Administrativo e Fiscal. Porque nós queremos saber se tem algo errado, né, nessa conduta deles. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também elevou o tom. O reajuste veio no momento em que o Congresso e o governo... Aí é dobradinha, né? Arthur Lira, Bolsonaro, né? Quem está sentado sob o cofre da nação e aquele que está recebendo o mandato, né? Porque o impeachment não rola, em função de ter comprado, né? Ter dado dinheiro da nação para o Arthur Lira coordenar, vamos dizer assim. Atuam para aprovar projetos que limitam a cobrança de impostos sobre os combustíveis. Lira escreveu: o presidente da Petrobras tem que renunciar imediatamente. Ele só representa a si mesmo e o que faz deixará um legado de destruição para a empresa, para o país e para... Gente, é uma gente muito canalha e sórdida, né? Porque todo mundo sabe que é o Bolsonaro que nomeia a direção da Petrobras. E a direção da Petrobras está subordinada, portanto, à política econômica, à política energética do Brasil. Só não entende isso quem está de má fé no meio dessa história, reproduzindo esse tipo de fala aqui do Arthur Lira para cima e para baixo. Bom, por mais que se queira jogar aqui cortinas de fumaça, os meteoros vão caindo e vão furando essas cortinas de fumaça também, né? Hoje o presidente da República recebeu mais essa notícia aqui. Por 4-1, o Tribunal de Justiça de São Paulo mantém condenação a Bolsonaro por ofensas a repórter da Folha de São Paulo. Gente, isso é um negócio muito sério, não só pela grana. O Bolsonaro tem dinheiro de sobra para poder pagar essa indenização. Mas isso é mais um recado, né? E mais uma exposição desse comportamento do Bolsonaro de agredir apenas mulheres. Ele só atinge pessoas com quem ele pode ter algum tipo de vantagem física, com quem ele possa... Ele acha que ele tem algum tipo de condição de ter uma superioridade, né? Uma força física, uma força do poder que ele possa exercer em cima de uma pessoa. Nós nunca vimos o Bolsonaro se confrontar com um homem. Eu nunca vi, não lembro nenhuma cena do Bolsonaro assim, se colocando tete a tete com um homem, numa situação onde ele não estivesse ali cercado com 200 seguranças. Então é uma figura, inclusive, muito medrosa, né? Muito, com temor absoluto, anda o tempo todo cercado por homens com colete, enfim, a postura dos homens que estão sempre ao redor de Bolsonaro identifica bastante o medo que ele tem. Mas essa é outra história, isso aí é mais uma situação que se soma a esse escândalo de natureza sexual, esse crime que aconteceu, que a gente vai ver mais alguns desdobramentos no dia de hoje e ao longo da semana. Os grandes veículos de comunicação continuam no cinismo violento, né? A gente pega aqui os jornais, gente, os jornais impressos, eles lidam com um público que tem um mínimo de consciência crítica. A pessoa que compra um jornal escrito e lê, sobretudo, a parte política do jornal, é uma minoria. Então, eles não costumam tentar enganar essas pessoas, porque essas pessoas têm esse juízo, né? Mas, às vezes, eles fazem também as suas também. Vou pegar o editorial aqui de hoje, do maior núcleo, maior grupo de comunicação do Brasil. Aí eles dizem o seguinte aqui, acho que dá para vocês verem, né? É como se fossem várias empresas, né, independentes, porque o Jornal Impresso disse aqui: Bolsonaro aposta no vale tudo em nome de manter o poder. Não há confissão de culpa mais contundente
que o decreto dando à AGU poder de avaliar crimes eleitorais. Então, o Jornal Impresso vai denunciando o Bolsonaro, os malfeitos de Bolsonaro, os crimes de Bolsonaro, as incongruências, as imoralidades, as ilicitudes. No entanto, os veículos de comunicação que podem, de fato, mobilizar a opinião pública, eles se omitem. Eles não explicam para o povo brasileiro o que está acontecendo nesse assalto, que o Bolsonaro está planejando um golpe, não um golpe militar, um golpe de ruptura, não, mas um golpe usando quase 200 bilhões de reais do orçamento do povo brasileiro para panfletar dinheiro até o dia 20, até o mês de dezembro, para conseguir engabelar uma parcela da opinião pública que ainda não foi sequestrada pelas teorias do pânico vermelho, que eu vou conversar aqui com vocês sobre o que se trata exatamente, e também o pânico moral, que eu já comentei aqui com vocês. O editorial aqui do Valor Econômico, com a fusão das organizações Globo com o grupo Folha de São Paulo, vem com esse editorial aqui. Planos de Bolsonaro não se detêm diante das leis. Pois bem, o que adianta eles ficarem falando isso nos jornais, escrevendo isso, se o povão não tem a menor ideia? Vai acabar sendo impactada pelas propagandas eleitorais de que o governo Bolsonaro está panfletando algum benefício na ordem do dia, né? Aqui tem uma matéria aqui no Poder 360 que coloca aqui, na verdade são 196 bilhões o pacote de bondades aí que o governo quer fazer, com validade até o final desse ano, né? Depois do segundo turno. Auxílio Brasil, perdão do fiéis, bônus Auxílio Brasil. Vou colocar para vocês aqui esse link, que é muito interessante aqui saber quanto de dinheiro que eles estão pensando em utilizar para fazer essa patifaria. Tem uma matéria hoje no UOL falando de caminhoneiro de R$1.000, receberá quantas parcelas? Quem recebe e veja, né? Então eles estão explicando que até o mês de dezembro, isso tudo, gente, tinha que ser denunciado, não adianta só os editoriais estarem falando isso como o editorial do Estadão. Explícita compra de votos. Ao distribuir dinheiro a caminhoneiros e famílias pobres, sem planejamento e a menos de 100 dias das eleições, Bolsonaro dá argumentos para nulidade de sua candidatura. Gente, crimes eleitorais descarados. Se o povo brasileiro não é informado desse tipo de situação, as coisas passam despercebidas. É como se a gente tivesse aqui atos sendo realizados dentro de uma normalidade. Se não acontece nada é porque deve ser legal, né? O presidente gastar dinheiro público para ir em motociata, para fazer a sua agenda privada, indo de templo em templo, com todo tipo de picaretagem que envolve religião e envolve a política, enfim, o uso da máquina pública, os escândalos que vão se sucedendo uns sobre os outros, tudo isso pode enganar uma parcela da população brasileira. Mas a corrosão, como eu estou comentando aqui com vocês, continua crescente. Hoje, a gente pode até não conseguir, com tanta informação, com tanto conhecimento, com tanta reflexão crítica que a gente consiga cada vez mais fazer chegar a outras pessoas, fazer com que esse conjunto de eleitores que o Bolsonaro já sequestrou, que o bolsonarismo já sequestrou politicamente, intelectualmente, espiritualmente, que ele diminua muito. É possível até que ele tenha um grande desbaste, porque se os meios de comunicação informassem em massa o que está acontecendo, isso seria possível. Mas eles não querem isso, eles querem que o Bolsonaro fique viável eleitoralmente para justamente inviabilizar o debate. Porque isso mobiliza as nossas atenções, a gente se distrai, a gente fica discutindo as insanidades todos os dias, as patifarias, a gente fica emocionalmente envolvido com essas histórias, a gente fica para baixo de ver tanta coisa inexplicável e a gente acaba ficando também imobilizado em muitas das nossas casas e muitas das nossas poltronas. Isso, então, não vai acontecer, eles vão continuar dando uma pancada no Bolsonaro de um lado, mas ocultando uma série de situações que acontecem na economia por outro, para dar esse tipo de viabilidade. E cabe a nós estar fazendo esse trabalho aqui de formiguinha, e hoje podemos dizer que o nosso portal já é um conjunto de muitas formiguinhas, né? E vamos continuar cada vez mais chegando a outras tantas formiguinhas, e vamos seguir aqui no nosso combate, porque a gente está chegando em muitos lugares, né, gente? Os nossos formigueiros estão ficando cada vez maiores. Gente, eu fico por aqui, vamos seguir em frente, nós somos sobreviventes e nós veremos a luz no horizonte depois do dia 2 de outubro, tá bom? Grande abraço, até lá, tchau!